Falando de Livros. Eu vou conversar com o Manuel Filho, que é escritor, cantor, compositor, ator, estudou publicidade e propaganda, já trabalhou com rádio, já escreveu diferentes programas para TV também, produziu peças teatrais, adulto e infantil, e até atuou, claro, ator. E ele é autor de vários livros. A gente conversou aqui com o Manuel Filho sobre o livro Meu Avô Português e Tinha que Ser Comigo, livros da Panda Book. E agora a gente vai falar sobre uma novela infanto-juvenil bem bacana que chama A Menina que Perdeu o Trem, Os Fantasmas de Paranapiacaba, livro lançado pela editora Besouro Box. Bom dia, Manuel. Bom dia, é um prazer falar com você e com todos os seus ouvintes. Então, também prazer em falar com você, a gente que se conheceu pessoalmente na Feira de Porto Alegre, né? Pois é, foi muito bacana. Foi um encontro genial. Aqui no livro está falando que você adora escrever, cantar e viajar. E Sim. Esse livro é uma viagem, né? É uma viagem. É muito bacana porque eu moro perto de Paranapiacaba, né? Eu moro em São Bernardo do Campo, que é uma cidade vizinha a Santo André. É o ABC, né? Isso. E Santo André seria um distrito de Santo André, Paranapiacaba, né? Uhum. E é uma cidade muito especial, que eu desde muito cedo eu ouvia falar dela, que lá tinha muita neblina, que era um lugar muito interessante. E eu demorei muitos anos para conseguir ir em Paranapiacaba pela primeira vez, embora seja muito perto. Uhum. Aí quando eu fui pela primeira vez, eu fui assistir a um show, porque lá tem muitos eventos, tem o Festival de Inverno de Paranapiacaba, que é um evento muito famoso. Eu fui assistir uma amiga minha cantar lá, e aí eu me apaixonei pela cidade, já voltei várias vezes para lá. Interessante, porque lá em Porto Alegre você acabou falando, não sei se numa palestra ou na conversa mesmo com a gente, que você adora viajar e sempre que você viaja, você acaba se apaixonando pelos lugares e pesquisando os lugares. Isso dá uma vontade de criar histórias também, né? Sim, com certeza. O primeiro livro individual que eu escrevi é resultado de uma viagem que eu fiz para Minas Gerais, inclusive. Olha só que bom. Foi para a cidade de Tiradentes. Uhum. Que eu fui lá em Tiradentes, um amigo meu falou, olha, vai para Tiradentes que você vai gostar muito. Eu me apaixonei pela cidade. É o Ouro do Fantasma? É o Ouro do Fantasma. Uhum, que saiu pela Ática, né? Saiu na Vagalume, que é a série da Ática que eu sempre li quando eu era criança. Então ela tem essa importância também. Então viajar para mim é isso. Eu viajo para o lugar, é quase impossível não me interessar, me apaixonar pelo lugar e voltar com uma história na bagagem que eu não sei quando que eu vou escrever, mas eu escrevo um dia. Sim, e nesse livro, A Menina que Perdeu o Trem, tem uma senhorinha na história, que é personagem sua, que é dessas senhorinhas que você não sabe se, no caso aqui, são os fantasmas de Paranapiacaba, então você não sabe se ela é real ou se ela é um fantasminha, ou se ela é uma pessoa que vive lá, que é uma informante, contadora de histórias, né? Você faz essa recuperação e é gostoso, porque a gente como leitor fica pensando exatamente o que a conversa com as pessoas dos lugares que a gente vai conhecer, o que traz pra gente de informação e de imaginação também, né? Isso é sensacional e eu acho muito bacana que os leitores possam ter essa impressão, essa curiosidade, essa vontade de conhecer um pouco mais as pessoas. Eu, em particular, gosto muito de conversar com as pessoas, principalmente os idosos. Porque os idosos têm informações, têm histórias para te contar que você não encontra em livros. Tem muita coisa bacana que você encontra em livros, óbvio, mas, por exemplo, eu conheci uma senhora que o pai dela era ferreiro em São Paulo, ele batia ferradura em cavalo em São Paulo. Hoje não tem quase cavalo em São Paulo. E ela lembra isso de criança, né? Dela, criança. O pai, aí você consegue, conversando com uma pessoa assim, voltar quase 200 anos atrás, que você ouve informação da vida dela, do pai dela e do avô dela. É isso então mesmo. Você faz uma viagem muito distante. Então conversar com os idosos, respeitar as pessoas é muito bacana. E no livro, você conta também histórias desse tempo, assim, que quase 200 anos, da cidade, da vila de Paranapiacaba, né? Depois que você foi lá, você saiu pesquisando, estudou, como é que foi isso? Um dia eu resolvi, hoje que eu vou lá
para pesquisar o assunto para um livro que eu vou escrever sobre a vila. Esse, né? então, foi bem decidido, né? Assim. Foi. Eu falei, eu vou lá para pesquisar. Eu não sabia o que ia, porque eu nunca sei o que vai acontecer quando eu vou fazer pesquisa. Claro. Eu tenho pesquisas aqui em casa paradas de 10 anos que ainda não consegui escrever o livro. Mas nesse dia eu fui lá e falei, hoje eu vou juntar material, vou conversar com as pessoas, vou ver o que é que acontece. E fui lá e fiquei o dia inteirinho passeando por Paranapiacaba. Que deve ter sido uma delícia, né? Foi, era um dia lindo, tirei muitas fotos, estava tudo ainda bem conservado. E eu fiquei andando pela cidade o dia inteiro, mas a história não veio. Aí quando eu comecei a ir embora, você sobe um morrinho lá que você tem uma vista bem grande da vila, né? Ah, eu preciso voltar, que eu não lembro mais de lá. Pois volte, você vai gostar muito. E aí, lá do alto da vila, eu virei para trás mais uma vez para dar uma última olhada e veio na minha cabeça a história inteira com o título. Eu falei, nossa, que bom, aí né? Você viu a menina, né? Aí eu acho que eu vi a menina, voltei para casa e nasceu muito rápido a história. Ela passou na frente de um monte de história que eu estava fazendo e eu escrevi o livro de uma maneira que me deu muito prazer, muita alegria de fazer. E você cita as frutas também da região, né? Fala do cambuci. Eu nem sabia que cambuci era uma fruta, olha só. Pois é, o cambuci é uma fruta regional aqui, né? Ela é bem conhecida, tem o Festival do Cambuci lá em Paranapiacaba, é uma das festas que tem na cidade, e eu fui nesse dia também. Eu fui nesse período para provar o cambuci, é uma coisa que eu também faço isso, quando eu vou para um local eu também como, eu provo, eu faço tudo que for possível eu faço para poder pegar o lugar para mim, me sentir parte dele, né? E o cambuci é isso, ela é uma fruta pequenininha, verde, que tem um gostinho meio azedo, né? Eu comi uma trufa de cambuci, que é muito boa. Ah, que delícia. E é uma fruta, então, da Mata Atlântica, né? Nativa da Mata Atlântica, que deve ter aí esse morro aí, que é a Serra do Mar, né? Que divide São Paulo, que está no alto da praia, que está né? Na serra. Na Baixada. Acho que ela não. Ela me parece que ela quase não tem muito dela, não, né? Acho que ela foi meio influenciada. Tem um bairro em São Paulo também chamado Cambuci, não tem? Uma região? Tem um bairro bem famoso, Cambuci, aqui em São Paulo. E o interessante dessa vila, que se retrata na história, é que é um lugar apropriado também para o turismo pedagógico de aventura, né? Ah, sim. Toda aquela região da Serra do Mar é extremamente interessante, né? Agora mesmo eles reativaram o caminho da Estrada Velha, que é um lugar muito bonito, que você desce a Serra de Santos a pé, né? Tem casarões antigos de pedra, é um lugar muito interessante. Então toda essa Serra do Mar propicia esse tipo de passeio. Agora, o que é bacana em Paranapiacaba é que ela foi fundada mesmo pelos ingleses, porque eles tinham tecnologia naquela época para criar as ferrovias, né? Então, você tinha que imaginar que a serra, como é que é descer um trem, subir e descer um trem naquela serra, né? Então, eles vieram para cá, fundaram essa vila, onde moravam somente os operários da construtora, né? E isso aí detonou aquele princípio foi muito importante para esse ciclo do café, né? Quando vinha o café do interior de São Paulo para chegar no Porto de Santos. Sim. Exatamente. Então, esse lugar acaba sendo um lugar para estudar a história, a geografia, a biologia, porque tem um ecossistema completamente diferente da cidade, né? Então dá para estudar a flora, a fauna da Serra do Mar, que é a Mata Atlântica, e essa semelhança também com a cultura inglesa, já que foi uma cidade toda construída e bem nos moldes, além de ter o fog, né? Sim, sabe que isso é muito, muito curioso. Você está andando na cidade, está aquele sol, um dia quente, de repente você vê lá no fundo, vendo aquela neblina, e aí ela cobre a cidade inteira e desaparece. Quer dizer, parece mesmo que acho que eles adivinharam que ali era o lugar. E até tem uma réplica do Big Ben mesmo, lá no centro da Praça da da Central, que é muito bonito, ele é muito bonito. O legal, Manuel, porque disso tudo, né? A gente está conversando sobre a cidade, ao mesmo tempo conversando sobre o seu livro, né? Que é um livro de literatura, né? Sim. A Menina que Perdeu o Trem é uma ficção que você criou em cima de um lugar que é real e que tem essa aura de fantasma, né? Fantasmagórico. Isso tudo traz uma curiosidade e faz com que o texto fique bem interessante, né? E meio fascinante, surpreendente, assim, eu gostei muito.
Ah, que bom, fico muito feliz, muito obrigado, porque é muito engraçado, eu fico sempre pensando nisso, né? Como que as pessoas leem, né? Não, você fica solitário na frente de um computador, inventando a sua história, criando a sua história, né? Depois que a história nasce, você nunca sabe o que vai acontecer com essa história, né? Para onde ela vai te levar. Isso é muito curioso. Às vezes eu estou em algum lugar e eu penso, nossa, eu só estou nesse lugar porque aquele livro me trouxe aqui, senão eu não teria essa oportunidade. E a Menina que Perdeu o Trem, ela tem feito um caminho muito bacana, um caminho que eu acho que tem sido muito bonito. Eu fiquei muito orgulhoso agora que ela foi finalista do Prêmio Açorianos, né? Ah, é verdade. Que é um prêmio bastante importante, um prêmio bastante legal. E é uma daquelas coisas que você não espera, né? Você fala, o que aconteceu com a menina? Para onde ela foi? Estou falando com você agora por causa dela. Sim, é verdade. Não é? Então, o livro é uma coisa que é um bem que eu acho que é muito precioso por variadas razões para várias pessoas, para todo mundo, né? Sim. É o que eu disse, né? Dá para estudar história, geografia, a biologia. É um convite a uma visita ecológica e turística na cidade, que é um lugar que existe aqui no Brasil e que nem tão difícil acesso né? Porque é uma cidade que está perto de uma metrópole. Né? Dá para ir de trem, olha que coisa fascinante. É muito legal. Tem um trem que vai de final de semana para Paranapiacaba e lá você pode andar de Maria Fumaça também. Tem uma Maria Fumaça que funciona. É muito engraçado, as pessoas falam que os meus livros dão vontade das pessoas visitarem os lugares, né? Eu vou começar a escrever guia turístico agora. Faça isso, Manuel, faça isso. E outra coisa interessante nessa obra, que é a publicação em si, a editoração dele está muito interessante, né? A capa do livro é um trem com uma lente, uma lente de máquina fotográfica na frente, com uma menina lá, um fantasminha de uma menina. Quando eu vi, eu achei muito bonita. É do Marco Sena, né? Que também é o meu editor desse livro, e eu acho que ele estava muito inspirado quando ele fez, porque o livro todo é muito bonito, a diagramação, cada página, né? As aberturas de capítulo, né? Tem sempre um olhar, assim, uma coisa suspeita, uma coisa de investigação, né? Tem uma névoa também o tempo todo, é muito bonito. E tem um trenzinho lá em cima abrindo cada página. Tem, não é legal? Isso aí eu achei muito bacana. Eu sempre gostei muito de trem. Eu acho que o trem é uma coisa que está na fantasia de muitas crianças, muitos meninos, né? As meninas também, viu? Que bom. Eu tinha o Ferrorama, que eu adorava aquele brinquedo. Eu tenho até hoje, eu guardei meu Ferrorama aqui. Eu acho que essa história do trem, não sei, é do imaginário. Eu sou mineira, né? Mineira e trem, você sabe que a ligação é completamente íntima, né? Milton Nascimento cantando trem o tempo todo, muito legal. A casa da minha mãe tem um trem que passa a menos de 5 metros. Nossa, então, a casa tremeu um pouquinho. A casa balança quando passa o trem. E a gente foi criado assim, com o balanço do trem, literalmente. Tomara que o trem volte com força, né? Vamos ver. Pois é, precisava, né? Porque na Europa o trem que não tem esse charme do trem brasileiro, porque o trem brasileiro está quase na nossa fantasia. Na Europa é um instrumento, um veículo de transporte, né? De tudo. Sim, quando você viaja pelo Brasil, pelo interior, em Minas mesmo, você vê muitas estações antigas abandonadas. Exato, Da DOC, são estações muito bonitas. É verdade, a gente precisava de estabelecer essa linha férrea pelo Brasil afora. Pois não é? Manuel Filho, tem mais coisas chegando, né? Muitas histórias aí esperando chegar a vez, não é isso? Tem. Este ano, 2013, eu comemorei 10 anos de literatura, né? Foi um ano muito especial, saíram muitos livros, saíram uns 8 livros este ano. Que beleza. Saiu uma coleção de terror, saiu um livro chamado Censor o Game, pela Editora do Brasil, que me levou para Frankfurt. Que bacana. Esse também já me fez viajar. Tem um livro de economia para crianças que saiu na Melhoramentos. Então, esse ano saíram vários livros. Foi um ano particularmente especial, né? Que aí o meu desafio agora é repetir este ano com mais força ainda. É verdade. Esse ano de 2014 vai ser um ano complicadinho, com eleição e Copa do Mundo, né? Mas a criação não para. Não, tem que criar, que o mundo não para, né? E para quem quer continuar sabendo das coisas que você faz, você tem o blog, né? Eu tenho um site, a página, né? Mais que blog. Um site, é www.manuelfilho.com.br. Isso mesmo. Manuel, obrigado por conversar com a gente aqui, eu agradeço.
Desejo uma boa virada de ano, que o 2014 seja tão produtivo quanto o 13 e vamos em frente. Eu que agradeço. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Foi um prazer falar com você novamente. É isso aí. Sorte para todos nós. Para todos nós. Grande abraço, Manuel. Tchau. Tchau. Conversei com o Manuel Filho, ele que é escritor de vários livros. Esse ano tem muitos livros, você pode conferir no site dele, que é www.manuelfilho.com.br. Ele é o autor do livro A Menina que Perdeu o Trem, Os Fantasmas de Paranapiacaba, livro que chegou finalista ao Prêmio Açorianos, um prêmio importante que o estado do Rio Grande do Sul tem lá, entre os escritores. O Manuel Filho mora em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, e ele conta essa história de Paranapiacaba, que é uma cidade, uma vila, um lugarejo pertinho ali, no alto da Serra do Mar, muito interessante, um lugar que dá vontade de voltar para quem já foi e dá vontade de conhecer para quem lê o livro. A Menina que Perdeu o Trem, livro lançado pela Besouro Box. Você pode conferir também no site da editora, que é www.besourobox.com.br. Falando de livros.